Salve, salve, torcedor do Botafogo, seja bem-vindo ao Plantão Botafoguense. E o Botafogo empata com o Júnior Barranquilla, mas mesmo assim se classifica para as oitavas de final da Copa Libertadores. E veja que a mídia falou sobre o Botafogo, que o Botafogo pode brigar por todos os títulos possíveis no ano de 2024. Veja a reportagem até o final. Se inscreva no canal, já deixa aquele like para fortalecer a gente, compartilha com geral e vamos à matéria. Ele ficou no 0-0 com o Botafogo e a equipe carioca terminou na segunda colocação do Grupo D, mas se recuperou na competição. Se o empate entre Júnior Barranquilla e Botafogo tivesse um gosto, certamente seria amargo para os brasileiros. Não apenas dentro de campo, mas fora dele também. Isso porque alguns botafoguenses que estavam no estádio Metropolitano em Barranquilla, na Colômbia, relataram que foram retirados pela polícia local aos 30 minutos do segundo tempo. Através de uma nota oficial, o clube se posicionou e afirmou que vai relatar o ocorrido à Conmebol e espera que providências sejam tomadas. Realmente fico desiludido por aquilo que os meus torcedores hoje aqui passaram, por terem que se abandonar a arquibancada nos últimos 15 minutos, quando no momento em que nós precisávamos deles também, foram exemplares, foram corretíssimos naquilo que foi o apoio à equipa durante todo o tempo que estiveram junto de nós e inexplicavelmente se viram afastados dos últimos minutos, onde poderiam também ser uma parte e uma peça importante para aquilo que era a nossa ponta final. Já dentro de campo, o Botafogo foi muito bem dentro do jogo. Criou as melhores oportunidades nos 90 minutos. Mas faltou capricho para sair da Colômbia com resultado positivo. Oscar Romero, por exemplo, por muito pouco não abriu o placar. Tietê foi outro que arriscou e a bola raspou a trave esquerda do goleiro. Uma equipa que garante rendimento, desempenho, e a prova disso foi aquilo que nós hoje aqui fizemos. É um sinal muito claro de que todos os jogadores têm que estar preparados para jogar e todos os jogadores fazem parte deste elenco com uma intenção muito clara de poderem dar o seu contributo. Todos eles têm a oportunidade e terão a oportunidade de jogar. Não podemos nunca baixar a guarda, temos que estar preparados para aquilo que é a oportunidade, e hoje tivemos aqui uma equipa que, mesmo tendo algumas alterações face àquilo que tem sido o 11 mais habitual, teve um comportamento exemplar, um comportamento de grande nível, um comportamento de grande qualidade. No segundo tempo, o jogo esfriou e a melhor oportunidade foi dos colombianos. Caicedo recebeu dentro da área e finalizou na saída de Gatito Fernandes, que com o pé salvou o Botafogo. Ainda teve tempo para Diego Hernandes ser expulso após essa entrada em Enamorado. No fim, empate por 0-0. Com o resultado, Júnior Barranquilla e Botafogo se classificam para as oitavas de final da Libertadores, com os colombianos na primeira colocação e os brasileiros com a segunda vaga. É para os nossos torcedores que eu mais falo, é para eles que eu me preocupo passar a mensagem, porque fazem parte desta família Botafogo. Quero que estejam orgulhosos daquilo que foi a campanha que nós fizemos nesta fase de grupos, o trabalho que fizemos, o trabalho que os jogadores demonstraram em cada um dos jogos. Escalaria, Mansur, você aqui, ó, hoje aqui, com o que você viu dos jogadores até agora, com a amostragem que a gente não acompanha treinamento, nada, o único parâmetro que a gente tem são os jogos do Botafogo até aqui. Se fosse o treinador, já vou dizer aqui o que eu faria para o rendimento dos últimos jogos. Oscar Romero, Júnior Santos com Tiquinho e Savarino. Como é que é? Oscar Romero da direita, partindo da direita para dentro, Júnior Santos com o Tiquinho e Savarino vindo da esquerda. Pode ser. Eu acho que eu começaria ainda com o Luiz Henrique. Eu ainda tentaria o Luiz Henrique pelo talento, lugar do pela qualidade técnica. Né? Agora, por rendimento dos últimos jogos, o Eduardo, antes da lesão, também estava dando boa resposta, né? Para jogar, de repente, por trás do Tiquinho, né? O elenco dá opção, né? Dá pra... Mais do que no ano passado, inclusive. E aí, Grafa, como é que você imaginaria esse quarteto da frente? O elenco dá opção para jogar de várias formas, Dá. né? Da maneira como ele vem jogando, da maneira como jogou em alguns momentos da temporada passada. Tem bastante gente em boa fase, né, Grafa? E outra, tem o Luiz Henrique ainda que não conseguiu desenvolver ainda no Botafogo. A gente tem Jefinho que voltou também, que não conseguiu desenvolver.
Eduardo, Tiquinho, o Júnior nesse momento aí, é difícil você nesse momento. Tem um cara que é certo, né? Não dá para tirar Júnior Santos e mais 3, né? Hoje é Júnior e mais 3. A gente não sabe como que o Tiquinho vai voltar também. E o fato do Jorge não ser um treinador brasileiro, ser um treinador de fora. Outro dia eu vi uma entrevista, acho que foi do Zubeldia, ele falando do treinador não estar contaminado com o que acontece na imprensa brasileira, no futebol brasileiro. O jogador não está jogando, não está bem. E ele consegue avaliar todo mundo, ver todo mundo a partir da ótica dele e ver como é que pode desenvolver. Eu acho que todo mundo tem chance. Mas hoje mesmo é difícil cravar quem vai jogar, mas é o Júnior. Como você escalaria, então? Você fosse o técnico do Botafogo, jogo na quarta-feira, no domingo, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, com todo mundo à disposição. Essa formação que o Mansur trouxe com o Romero do lado direito? Não, com o Luiz Henrique. Com o Luiz Henrique, então é igual a minha. Então eu também iria, para começar, acho que eu iria assim. A gente tem Savarino jogando aí. É difícil. Eu iria com o Savarino por dentro, né? Enfim, problemaço aí pro Júnior. Mas bom, né? Muito bom. Problema muito bom. Fartura de bons jogadores do meio para frente. O Delson Javorivski, ele é botafoguense, porque tá na foto aqui, camisa do Botafogo, ele manda aqui na hashtag troca de passes. Hoje deve ter sido o pior jogo do Júnior Santos na temporada. Muito abaixo do esperado e errando até pensamento. Acho que é por aí, né? Hoje foi um jogo realmente abaixo do Júnior Santos, porque também o cara vinha numa sequência que todo jogo era no cravo, né? Nunca na ferradura, estava acertando sempre. Se você olha o recorte do Botafogo depois da chegada do Arthur Jorge, o padrão médio das atuações do Botafogo melhorou demais, né? O time, o início tem a natural dificuldade de implantação de um modelo, um time que se expunha muito. Sim. Hoje o Botafogo conseguiu, mesmo com uma formação muito modificada no primeiro tempo, jogando fora de casa, controlar o jogo. Né? O padrão, cedendo muito pouco. Dali pra cima, não é aquele negócio. Não foi um jogo maravilhoso, não foi um jogo muito bom do Botafogo como outros que a gente já viu. Não foi um jogo de sofrimento, de resistência. O primeiro jogo... O primeiro tempo ele foi melhor do que o adversário na primeira etapa. No primeiro tempo, se era para alguém ganhar o jogo, era o Botafogo. Sim. Aí o segundo tempo vem logo a expulsão. Não era o início de segundo tempo tão bom do Botafogo, mas vem a expulsão. Na média, o Botafogo melhorou muito o padrão. Acho que o Botafogo é candidato nos campeonatos que ele participa daqui até o final do ano. Se ele vai ganhar, se não vai ganhar, a gente não tem como dizer. O jogo também dá essa condição de ser um jogo de compadre. Os dois já classificados. Lógico que tinha o embate, vou terminar em primeiro. Era super importante o Botafogo terminar em primeiro. Mas se fosse importante, o Júnior... Fugiu o Arthur Jorge. O Arthur Jorge teria colocado todos os titulares em campo. Então. Né? É por isso que eu estou falando. A condição dos dois já estarem classificados, fazer um jogo ali de compadre, faz com que os jogadores não estejam 100%. O Júnior tentou coisas que ele vem conseguindo fazer porque vive num bom momento, só que hoje não conseguiu desenvolver. Eu acho que isso também faz com que o jogo tenha essa... Vamos fazer um jogo de compadre aqui, vamos terminar 0-0. Um jogo meio morno, né? E o Arthur Jorge, depois do jogo, elogiou a campanha do time nessa fase de grupos, mas lamentou o fato dos torcedores do Botafogo terem sido expulsos. Esse é um fato que aconteceu, faltando 15 minutos para o jogo acabar, os torcedores do Botafogo acabaram expulsos da arquibancada do estádio lá em Barranquilha, né? Acho que por uma questão de segurança e tal. Normalmente o que acontece o pessoal disse que os torcedores querem ir embora antes do jogo ali, por livre e espontânea vontade. Se não quiserem ir embora naquele momento, eles precisam esperar o estádio esvaziar para depois saírem em segurança. Não pode acontecer o que aconteceu hoje com a torcida do Botafogo. Exato. Hoje não. O torcedor não teve nem opção de ver o jogo até o final. E o cara paga ingresso e tem que ir embora. Não foi barato, segundo os relatos dos torcedores que estavam lá? Tem que ir embora 15 minutos mais cedo, né? Foi o que aconteceu. E o Arthur Jorge, na entrevista, falou sobre isso também. E eu queria dizer que, em primeiro lugar, quero que estejam orgulhosos daquilo que foi a campanha que nós fizemos nesta fase de grupos, o trabalho que fizemos, o trabalho que os jogadores demonstraram em cada um dos jogos, a forma como conseguimos a qualificação não dependendo deste jogo e a forma também como hoje aqui vimos uma equipa de bravos atletas a lutarem pela vitória até ao limite, até ao último minuto, onde foram claramente dominadores durante cerca de 70 minutos e depois, face ao contexto, ficámos mais condicionados para ir em busca dessa vitória que era o nosso grande objetivo aqui hoje. Dizer que realmente fico desiludido por aquilo que os meus torcedores hoje aqui passaram, por terem que abandonar a arquibancada nos últimos 15 minutos, quando, no momento em que nós precisávamos deles também, foram exemplares, foram corretíssimos naquilo que foi o apoio à equipa durante todo o tempo que estiveram junto de nós e inexplicavelmente se viram afastados dos últimos minutos, onde poderiam também ser uma parte e uma peça importante para aquilo que era a nossa ponta final. Relativamente àquilo que é a escolha da equipa, uma escolha da equipa segura,
uma equipa que me garante rendimento, desempenho, e a prova disso foi aquilo que nós hoje aqui fizemos. É um sinal muito claro de que todos os jogadores têm que estar preparados para jogar, de que todos os jogadores fazem parte deste elenco com uma intenção muito clara de poderem dar o seu contributo. Todos eles têm a oportunidade e terão a oportunidade de jogar. Não podemos nunca baixar a guarda, temos que estar preparados para aquilo que é a oportunidade, e hoje tivemos aqui uma equipa que, mesmo tendo algumas alterações face àquilo que tem sido o 11 mais habitual, teve um comportamento exemplar, um comportamento de grande nível, um comportamento de grande qualidade, que só não resulta no pleno porque não vencemos o jogo, que era aquilo que nós queríamos. E obviamente que a expulsão, próximo do minuto 70, condiciona muito aquilo que era a estratégia de jogo para a parte final. E tivemos e ficámos menos fortes, porque ficámos com menos um homem em campo, mas menos fortes na capacidade de chegar à baliza contrária, porque em termos daquilo que foi a entrega, a capacidade e a força dos meus atletas hoje em campo, a lutar até ao fim, e é uma coisa que nós não negociamos aqui, é a ambição que hoje aqui demonstramos, e é também a determinação. E hoje tivemos uma equipa de Botafogo extremamente determinada, por isso eu estou muito satisfeito com o desempenho de todos eles. São 10 pontos conquistados, não nos dá o primeiro lugar, dá-nos o apuramento, que era a principal meta, o principal objetivo. Vamos perceber agora com o sorteio se fará diferença ou não o primeiro ou o segundo lugar. Hoy fue un partido muy difícil. Tuvimos ocasiones en el primer tiempo, no pudimos lograrlas, pero esto es fútbol, ¿no? Hay que seguir y se nos vienen cosas muy bonitas por delante y tenemos que estar preparados, como dijo el míster. Tá, então, Damian Soares, né, lateral direito do Botafogo, e o técnico Arthur Jorge falando sobre essa classificação, mas ele foi muito feliz no que ele disse. Foi uma primeira fase muito boa do Botafogo, um começo muito difícil naquela transição da chegada do novo treinador, mas a partir do momento em que o Arthur Jorge conseguiu dar uma cara, o Botafogo se transformou num time bastante difícil de ser batido, evoluiu muito e tem conseguido manter um nível de atuação bastante elogiável, perto até do ambiente que é o futebol brasileiro, né? Não é fácil manter padrões e nível de atuação no ambiente em que a gente vive aqui, né, Grafá? Há muita instabilidade entre os clubes brasileiros. Não é fácil não, das equipes da Série A, acho que o Botafogo, com a chegada do Jorge, o próprio Atlético, com a chegada do Milito também, são equipes que conseguiu pegar a identidade do treinador, a filosofia, e conseguiu desenvolver bem. Os jogadores pegando a maneira de jogar, acho que o Botafogo já tinha uma base forte do ano passado, mesmo com tudo que aconteceu no final da temporada passada, manteve uma base forte, jogadores importantes, bons, que agora estão dando frutos novamente. Aí a expectativa é que o Botafogo possa melhorar mais ainda nessa segunda fase de Libertadores, brasileiro, porque de brigar por coisas grandes. Massu, eu ainda tenho a impressão de que para a janela do meio do ano, é claro que o Botafogo melhorou, tanto na parte de organização defensiva e tudo, o Botafogo evoluiu em vários aspectos. Mas eu ainda acho que o Botafogo precisa se reforçar no setor defensivo. Eu, se fosse o Textor ou se fosse o Arthur Jorge, pediria ao Textor para contratar pelo menos mais um zagueiro com boa experiência, talvez mais acostumado com esses grandes jogos, não? Se a gente pensar, os laterais direitos do Botafogo, até agora são jogadores regulares, mas não são aqueles jogadores... dá conta, né? Não são aqueles jogadores no nível, talvez, das opções ofensivas do time, mas você consegue caminhar... A posição também não é fácil encontrar no mercado. Né? Na zaga, você teve uma resposta muito boa do Bastos. Boa, melhorou muito a defesa do Botafogo a partir especialmente na questão dos duelos defensivos, e é um zagueiro rápido. Se você está construindo, você tem que pensar que está tentando construir um time que defende mais distante da área. Então você precisa ter um jogador que seja rápido. Nesse ponto, o Barbosa é um jogador com mais dificuldade quando ele está exposto. Por outro lado, se por vezes ele arriscava demais na questão de tentar alongar muito as bolas, a questão dos lançamentos, insistia demais, ele tem uma boa capacidade com a bola e ele tem uma boa imposição em duelos. Talvez não seja até agora o zagueiro dos sonhos, mas ele é um jogador de bom nível. Agora, ter mais opções na zaga, claramente o Botafogo está mais servido e mais abastecido no setor ofensivo do que no miolo de defesa. O que você pensa sobre a janela do Botafogo, Grafá? Se a gente for analisar que tem aí as fases decisivas da Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil para ser disputada no segundo semestre, se você fosse ao mercado, você priorizaria
quais posições no O Botafogo? Botafogo tem o Pablo, né? Que era do Flamengo, né? Tem, que não jogou ainda, Não né? jogou, né? Não conseguiu. É um jogador de Talvez ajudasse, né? experiência, né? Vamos ver como vai voltar da lesão, o ritmo de jogo, até pegar ritmo de jogo. Já estamos na metade da temporada já, ele não conseguiu ainda atuar pelo Botafogo. Mas acho importante dar uma reforçada assim. Acho que é o setor onde o Botafogo tem menos opções caso perca alguns jogadores durante o campeonato, por lesão, por suspensão, alguma coisa. A data FIFA talvez não deva perder muitos jogadores, mas eu acho que na defesa, acho que o meio campo está bem servido, uma peça aqui, vai chegar o Alan. Isso, muito bom E jogador. o Igor Jesus chega também, mas para a defesa era bom ter mais um zagueiro junto com o Pablo voltando para ter um equilíbrio de elenco, né? O Pablo entrou contra o Juventude no Newton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Jogou 27, 28 minutos, se machucou, teve a infelicidade de se machucar e está lesionado. É isso. Ele teve uma infelicidade grande nesse início de temporada. Acho que poderia ajudar. E é isso aí, rapaziada. Se vocês curtiram o vídeo, já se inscreve no canal, já deixa aquele like para fortalecer a gente. E até o próximo vídeo. Tamo junto, rapaziada.